Irmãos, antes que a gente leia o texto de hoje, eu quero que você pegue a sua Bíblia e diga: Pai, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminhar. Por isso agora abre o meu entendimento e me faz perceber as coisas que o olho do homem não vê, que o ouvido do homem não ouve e que não chegou a coração de homem algum. As coisas que somente o teu Espírito pode nos revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Amém? Abra a sua Bíblia aí no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Diga para o seu irmão do lado: o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, vi a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Ponha a sua mão sobre a Bíblia e diga: Pai, assim seja na minha vida, conforme a tua revelação essa noite. Diga amém. Pode sentar. Queridos, Moisés, ele viu o Senhor. Deus se revelou a Moisés. Mas ao mesmo tempo em que Deus se revelou a Moisés, Moisés se entregou para Deus. Nós entendemos um momento de comunhão, um momento de entrelace. Porque Moisés até então não conhecia Deus. E se o conhecia, conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas ele não conhecia o Deus de Moisés. Nós falamos de Deus, mas nós falamos do Deus de Abraão. Nós falamos do Deus de Isaque, do Deus de Jacó, falamos do Deus dos apóstolos, o Jesus dos apóstolos. Falamos desse Deus que agiu na vida de tantos. Mas quando que vamos começar a falar de nós mesmos? O Deus que é o meu Deus, o Deus que é o meu Senhor, o Jesus que é o meu Salvador. De forma que todo esse momento entre Deus e Moisés é um momento em que nós percebemos a total alusão de Deus a querer se revelar de maneira profunda, de forma vital, porque Deus está trazendo vida. Deus quer realmente que o homem o reconheça, e ele se revela a esse homem, e a intenção de Deus é que nós nos tornemos íntimos dele. Amém? Mas o homem,
ele tem a mesma capacidade de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não se revelaria apenas a esses homens, ele teria que se revelar a Moisés, e ele tem que se revelar a cada um de nós, não porque é obrigado, mas porque ele nos ama. E é desejo do Senhor, como noivo, aproximar-se da igreja, que é a noiva. E ele vê os exatores, ele vê as opressões, ele vê os problemas, ele vê as dificuldades, e quando ele vê, mais ainda ele quer se aproximar da gente, mais ainda ele quer chegar perto de você e de mim. A grande questão é que nós não temos a visão de um Deus pessoal, não percebemos Deus como a pessoa da nossa vida, como o Senhor da nossa alma, não entendemos Deus ainda como Deus. E hoje pela manhã eu estava mostrando o exemplo de um homem, um pastor, que foi perguntado quem é Deus. Ele não soube dizer quem é Deus, e a maioria dos cristãos não sabem dizer quem é Cristo, ou o que significa o cristianismo, ou mais ainda, qual o resultado de tudo isso, de toda a revelação de Cristo na cruz, de todo o ministério de Jesus para a minha vida, para a sua vida. As pessoas, elas estão ainda longe do caminho, mas dizem que estão vivendo nele. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas que caminho é esse que eu não entendo? Eu sou a verdade, mas que verdade é essa que eu não percebo? E aí, havia a história de dois homens, e eles retratam bem a nossa história. Um homem que trabalhou muito a vida toda e construiu um patrimônio como ninguém. O cara se tornou um homem muito rico, trabalhou muito para ter tudo que construiu. E esse homem estava à beira da morte, e a mensagem dele para sua família é: estou indo embora de casa. Porque ele criou uma estrutura, ele criou uma indústria, ele formatou na sua vida coisas que são invejáveis aos olhos de todos os homens. Mas na hora da morte, a frase que ele tinha para declarar aos seus familiares é: estou indo embora de casa. E havia outro homem que também estava à beira da morte no mesmo hospital. Mas esse trabalhou para vestir, trabalhou para comer, trabalhou como todos trabalham. E para esse, tendo o que comer e o que vestir, ele estava satisfeito. Não havia nele ganância, avareza nenhuma com as coisas dessa vida. A este, a revelação foi outra. Na beira da morte, este homem declara uma frase bem diferente do primeiro. Enquanto o primeiro disse: eu estou indo embora de casa, o segundo disse: eu estou voltando para casa. Porque o segundo teve muito tempo para buscar o Senhor. O segundo, durante a sua vida, apesar do seu trabalho, da sua labuta para sustento, ele também se declarou para Deus, e ele serviu o Senhor com um coração íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. E por conta disso, em sua morte, ele tinha a alegria de dizer: estou indo para casa. E quando a gente se ocupa com as coisas dessa vida, a perspectiva que uma pessoa que morre cheia de riqueza e de glória dessa terra, mas sem nenhuma lá no céu, é perder a própria casa. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pergunte isso para o seu irmão: de que vale todo o seu esforço semanal e toda a construção que se realizou na sua vida, se você vai embora dessa vida? Que você tenha na boca a frase que alegra a alma. Porque quando você está cheio de Cristo, quando você está no caminho, na verdade, você é capaz de dizer: estou indo para casa e não estou indo embora dela. Jesus disse: a nossa casa, o nosso reino, não é desse mundo. E quando você está em Cristo, você sabe para onde vai, e você se alegra em ir. Amém? Muito bem.
Nós não nos apercebemos dessas verdades até que as coisas acontecem. Infelizmente, nós não temos muita percepção da vida. E por conta disso, irmãos, muitos irmãos estão sofrendo. Muitos irmãos estão angustiados, porque pensam que a morte é o fim. Quando na verdade, a morte de um justo, ela é motivo de alegria, porque ela é o início de uma vida eterna com Deus. A noiva, ela não tem a perspectiva humana. A noiva que vai ser arrebatada, ela tem a perspectiva de Deus. Hoje nós estudamos sobre se vamos nos reconhecer no céu. E alguns me perguntaram, vamos nos ver no céu? Vamos entender quem somos nós lá? Eu vou passar pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho e saber que eles foram meu marido, minha esposa e meu filho? E hoje, com vários textos bíblicos, nós declaramos que sim. Porém, não teremos em nós mesmos a dor, o gemido, a angústia, a tristeza de quem não foi, do que não aconteceu. Todos nós queremos ver nossa família toda lá, mas muitos não estarão lá, porque não receberam Jesus, porque não guardaram a salvação. Bispo, se eu vou saber quem eu sou e quem foi meu pai, para mim não vai ser um motivo de muita angústia saber que meu pai não está lá? Não, porque lá não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento algum. Apenas você terá lá a revelação plena de Deus, da mente de Cristo, e você terá a consolação plena do Espírito, de forma que você vai encarar as coisas no céu de uma maneira bem diferente daqui da terra. Você vai ter um pensamento bem diferente no sentido de compreensão. E a primeira palavra que eu escolhi hoje para a noiva que vai subir é a palavra empatia. Você pode dizer comigo? Que quer dizer faculdade da compreensão. Faculdade da compreensão. Abra sua Bíblia aí em Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 10, tem um texto que diz: eu sou do meu amado. Olha como a noiva deve declarar: eu sou do meu amado, e o meu amado me deseja. Eu sou do meu amado, e o meu amado me quer. Amém ou não amém? De forma, queridos e amados irmãos, que a empatia da noiva faz com que ela se aperceba das coisas que ela deve entender no seu relacionamento aqui na terra com Deus. Nós não vamos ser a noiva que vai ser arrebatada, a noiva prudente, sem ter empatia com Deus, sem declarar: eu sou dele e ele é meu, eu sou dele e ele me quer. Relacionamento não se forma sem isso, sem esse entendimento, sem essa perspectiva. E é necessário que essa noiva tenha, em segundo ponto, uma expectativa de vida, de comunhão com ele. A Bíblia diz lá no Gênesis, capítulo 5, verso 24, que Enoque, diga Enoque, andou sempre em comunhão. Você pode dizer isso? Enoque andou sempre em comunhão. E a Bíblia diz que ele andou em comunhão com Deus, e um dia da sua vida de comunhão com Deus, ele desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Você quer um exemplo da noiva que vai ser arrebatada? É essa que tem empatia, que sabe que o Senhor a ama e a quer. Diga: Senhor, eu sou teu, eu sou do meu amado, e ele me quer. A noiva que vai ser arrebatada, ela tem certeza que ela é amada e ela é querida. Ela vai ser buscada pelo noivo, ele está vindo buscá-la. Por que Enoque andava em comunhão com Deus todo dia e todo instante? Porque ele tinha essa visão: eu sou dele e ele me quer. Deus quer a cada um de nós. E assim como um dia ele arrebatou Enoque, um dia também você e eu, que tem comunhão com Deus, que não é uma comunhão dominical, é uma comunhão
de vida, é uma expressão de vida. Nós seremos também arrebatados. Como ele sumiu, nós sumiremos. Como ele subiu, nós também subiremos. Bispo, como é que é o nome dele lá em cima? Enoque. Como é que o senhor sabe que ele continua com o nome Enoque? Porque Moisés continua com o nome Moisés, e Abraão com o nome de Abraão, e Isaac com o nome de Isaac, e Jacó com o nome de Jacó. Então eu creio que o de Enoque também não mudou. E talvez o seu também não mude, nem o meu, nem a nossa individualidade como ser. O Senhor está arrebatando vidas, almas, e você sabe quem você é lá em cima. O que Ele vai mudar em você é o caráter mundano. É esse caráter que te faz ser um pecador. Você vai receber um corpo de glória para que você não carregue consigo o estigma do pecado. Mas lá em cima você vai saber porque foi arrebatado. Você vai entender que você é dele e ele é seu, e que ele te desejou como noiva para levar para perto de si. Amém? Eu vou preparar o lugar, ele disse isso, para cada um de vocês. E ali onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Amém? Muito bem. Terceira coisa, quando nós geramos essa expectativa, nós não devemos ter medo dessa comunhão. Enoque não tinha medo dessa comunhão, irmãos. E nós também não podemos ter medo de ter comunhão com Deus. Às vezes, essa visão, diga visão, revelativa, ela se torna unilateral. Ou seja, Moisés viu Deus naquela sarça. Deus se revelou a Moisés naquela sarça. Isso me mostra uma visão revelativa bilateral. Os dois estavam se encontrando. Mas quando ela é unilateral, quando apenas Deus se revela a você e você não a Ele, isso traz uma certa perspectiva de derrota de relacionamentos. Até porque, irmão, nenhum relacionamento vai se segurar com uma só pessoa. Você não pode amar pelos dois. Você não pode carregar o fardo dos dois. Eu já ouvi gente dizer, olha, se você não me amar, eu vou amar você por mim e por você. Não. A visão da revelação do relacionamento entre Deus e a igreja, ela deve nutrir essa questão da bilateralidade, ou seja, tem que ser de ambos. O encontro do pai com o filho pródigo não foi um encontro passivo, foi um encontro ativo. Porque a Bíblia diz que quando o filho vinha se aproximando, o pai correu para ele. Então é uma coisa bilateral. Eles vão ao encontro um do outro. Jesus veio ao nosso encontro na cruz, e nós temos que ir ao encontro dele. Quem está entendendo isso? A consciência dos porquês. Quando Deus se revela a mim de verdade, eu me revelo para Ele de verdade, eu tenho consciência do porquê estou deixando o mundo, porquê estou deixando o pecado, porquê estou absorvendo uma nova forma de viver, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu começo a entender os porquês e não sou mais um questionador. Apenas eu tenho comunhão bastante para perceber que já não estou mais em mim mesmo, mas Cristo faz parte de mim, eu faço parte dele. A unicidade do relacionamento traz uma comunhão inquebrável. Então, já não são mais dois, mas um só. Um corpo só, uma identidade só. Eu tenho a identidade de Cristo. Sabe qual é a grande raiva do anticristo? Ele vai pegar o mundo e vai querer impingir sobre o mundo a identidade dele. Ele vai colocar uma marca, ele quer marcar como um gado as pessoas e dizer, vocês vão ter a minha identidade, o meu número, porque o número 666 é o número de um homem. Ele vai impingir sobre as pessoas, por decreto-lei, a sua marca, a sua identidade. E assim como o rótulo de uma mercadoria, as pessoas vão ter que andar com o rótulo de uma mercadoria. Como um rótulo de uma mercadoria, elas vão ser identificadas se e somente se elas estiverem rotuladas. Bispo, isso vai acontecer em breve, vai. Mas hoje, as pessoas já estão se rotulando.
Hoje o espírito do anticristo está no mundo, rotulando pessoas. E eu não sei se você lembra, mas um tempo atrás se falava em gay e lésbica. Quem lembra disso? Agora não é mais gay e lésbica, agora tem gay, lésbica e que mais? Trans, pan, e vai. E lá no final ainda diz e mais, né? Por que essa rotulação? As pessoas estão sendo rotuladas com a ideologia de gênero, elas estão sendo rotuladas. É incrível, mas o evangélico, o cristão, também está se rotulando. E Paulo disse, olha, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, mas eu, Paulo, digo, eu sou de Cristo e Cristo de Deus. A minha marca é a marca da promessa, é a marca que se chama o sangue do Cordeiro. Então, irmãos, nós não podemos ser rotuláveis, nós não podemos viver debaixo de rótulos humanos, de preceitos humanos, de sentimentos humanos. Uma vez que nós nos integramos a Deus, temos uma visão, realmente uma visão revelativa e de forma bilateral, com a consciência dos porquês. Agora nada vai impingir sobre nós uma diferenciação. Ninguém vai dizer quem podemos ser, ninguém vai dizer para nós o que podemos fazer, porque nós já temos uma revelação bilateral, e nós sabemos que somos de Cristo e Cristo de Deus, e o nosso alvo é Cristo. Sabemos que o nosso exemplo é Cristo, então não vamos ser influenciados por nada ao nosso redor. Nada nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Nós não somos levados como as ondas do mar. Nós não somos, não vivemos nesse entranhamento de falsas doutrinas. Não absorvemos as coisas do mundo, porque não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Então a revelação bilateral, ela me faz focar, diga foco nas finalidades. Diga foco nas finalidades dos relacionamentos para conclusões conjuntas e eternas. Eu começo a focar no meu relacionamento, eu começo a entender o meu relacionamento com Deus para uma conclusão conjunta com Ele. Se Ele é o meu amado e Ele me quer, a minha conclusão conjunta com Ele é viver a expressão da vontade dEle, é viver debaixo da autoridade dEle, é não me adequar a nada nessa terra, mas abrir o meu coração e abrir a minha visão para me expressar para Deus, para Ele, o único Deus. Não vou ser servidor de homens, de ideologias de homens, de pensamentos de homens, de imagens esculpidas pelos homens, nem de pau, pedra e gesso. Não vou ser o resultado de falsas doutrinas, não vou assimilar para a minha vida uma falsa religião ou um proselitismo qualquer, mas eu estou vivendo pautado pela palavra, porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. E se há alguma coisa que nós temos que viver, se há algum rótulo que temos que ter, é o rótulo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você é noiva de Cristo, você tem uma fé inabalável. Isso quer dizer um compromisso inadiável. Eu não fico adiando o compromisso com meu noivo. Eu não fico dizendo, Senhor, espera que eu ainda não estou pronto, espera que eu ainda não estou pronta. Ontem eu falava no casamento de 2 irmãos aqui da igreja, que o Senhor já está esperando a igreja estar pronta há muito tempo. Foi bem revelativo o casamento, porque foi marcado para as 7, começou às 9h30. Adivinha quem atrasou? A noiva. O noivo não atrasa. Ao contrário, a Bíblia diz que antes mesmo que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro, e a si mesmo se entregou à morte de cruz por nós. Então o noivo teve pressa e veio na frente. Quem está fazendo hora é a noiva que não quer se arrumar. A noiva há 2000 anos ainda não se revestiu de Cristo. Em Gálatas capítulo 3 diz que todos nós que somos filhos de Deus somos revestidos de Cristo. E há quanto tempo Cristo veio? E há quanto tempo Ele deu um exemplo? Há quanto tempo Ele se revelou de forma bilateral?
Há quanto tempo Ele nos deu a consciência dos porquês através do Espírito Santo? Em Coríntios 2, a Bíblia diz que todas as coisas nos são reveladas pelo Espírito de Deus. Há quanto tempo temos que focar nas finalidades relacionais de Deus e não nossa? Há quanto tempo temos que concluir conjuntamente com Deus a eternidade? Há quanto tempo que Ele espera uma fé inabalável, um compromisso inadiável, uma visão consequente do que pode e do que deve acontecer na nossa vida, irmãos? Imaginem vocês, há 2000 anos Ele espera, há 2000 anos Ele espera livrar a cada um de nós do Egito. Moisés, quando recebeu a revelação, o Senhor Deus disse: olha, eu tenho visto todo o sofrimento e eu quero livrar eles. Irmãos, o período da tribulação é de muita dor e sofrimento, e o Senhor quer livrar a gente. Deus quer te livrar desse momento caótico, dessa situação caótica que o mundo já começou a passar. O mundo está vivendo um preâmbulo do que vai ser a grande tribulação, e Ele quer nos livrar disso. Ele te ama, você é amada dEle, você é noiva amada dEle. Ele quer te livrar, Ele quer te dar livramento. Mas a grande questão, irmãos, é que Ele espera 2000 anos que você se torne a noiva. Abra aí em Efésios capítulo 5. Versículo 15 diz: portanto, estai atentos. Diga para o seu irmão: fique atento, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em quê? Sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem aproveitado cada oportunidade de comunhão com Deus? Os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, igreja? E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente, não fala que é um dia na semana, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui ele dá um exemplo interessante no versículo de número 25 diz: maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Santa e inculpável. Nós entendemos que a noiva, ela vive consumida pelo casamento, sim ou não? Alguém já casou aqui? E quando você preparou-se para o casamento, você ficou consumida, não foi? Com a ideia, onde vai ser, qual vestido que eu vou usar, qual a roupa que ele vai usar, qual não sei o que vai usar, e quem vai ser a dama, e como é que vai ser o bolo, e onde é que vai ser o buffet, e qual é o pastor que vai celebrar, e qual é a igreja, tem que ser a Cristo Salva. Então, você ficou, absorvida pelo casamento. O casamento consumia o seu pensamento de dia e de noite. Irmãos, quem aqui está noivo de Cristo? E por que você não está consumido com isso? Por que que isso não mexe com você de dia e de noite? Por que que isso não mexe com a tua estrutura emocional de dia e de noite? Por que que você não está voltado para a realização desse grande momento, dessas bodas celestiais? Eu vejo que a igreja precisa entrar mais no relacionamento e perceber mais que isso aqui não é um namoro, não é um flerte, não é um fica. Isso aqui é um noivado.
E assim sendo, se isso é um noivado, e é um noivado, ele não veio aqui para brincar. A Bíblia diz que a si mesmo se entregou, porque a ama. Ele deu a ela algo. Veja. A Bíblia diz, no verso 31, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. A visão da igreja de Cristo. Eu fico imaginando como estamos distantes de sermos arrebatados quando não entendemos o que de fato devemos fazer agora. Nós devemos realizar a expectativa do noivo. Devemos nos consumir, preparando-nos para as bodas do Cordeiro. Não tenha medo da comunhão. Lá em 1 João 4,18 diz, no amor não existe receio, não existe medo. Antes, o perfeito amor, diga o perfeito amor, lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós não estamos falando aqui para você viver o medo do arrebatamento. Estamos aqui falando para você viver o amor, para que você seja arrebatado. Qual é a noiva que ama o seu noivo e não se adorna para ele, não se veste para ele, não se prepara para ele? Irmão, isso tem que ser feito com amor e não com medo. Tem muita gente com medo de não ser arrebatado, mas pouca gente amando o Senhor de verdade. Quando você ama, você vive consumido pela visão do casamento. A noiva que o ama, ela fala de amor. A palavra dela está ligada ao amor que ela tem no coração. Você tem visto uma igreja que expressa esse amor? O amor ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. O amor que não é soberbo, o amor que é longânimo, benigno, que é passivo. Você tem visto a igreja se revelar nesse amor? A noiva está lindamente vestida para o noivo, sim ou não? Você já pensou? Começa a marcha nupcial. Olha lá, Nicolas, tu é bom de marcha nupcial, vamos lá. Eu sabia que aquele teu teste era para alguma coisa, vamos agora. Arrocha aí, vai. E a noiva está entrando. E todo mundo se levanta. E de repente vem aquela mulher de preto. Enfraqueceu, vai. Todo mundo esperando uma noiva linda, vem aquela mulher de preto com a roupa horrorosa. E você diz, cadê a noiva? Essa não é a noiva. Eu tenho certeza que essa não é a noiva. Um local tão bonito, tudo tão preparado, e entra uma mulher feia desse jeito, mal arrumada. Como que você acha que é a igreja do século 21? Como que você acha que é o cristianismo dessa igreja hoje? Eu que vivi no século passado, eu que comecei a obra no século passado, eu que me converti em 1975, vendo que os irmãos choravam na presença do Senhor, que oravam muito mais, que liam muito mais a palavra, que evangelizavam muito mais. Imaginem como a noiva está maltrajada. Bispo, por que isso está acontecendo? Porque nós somos o retrato de uma última igreja. Abra aí em Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Nicolas, nem que a gente combinasse ia sair isso hoje, não era? Tá vendo? Deu certo, viu? Capítulo 3, diz aqui no verso de número 16, aliás, 17, a igreja da última hora, a igreja do último tempo, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa é a igreja que diz, não preciso de nada não preciso de pastor, de igreja, de Bíblia,
Sabe esse movimento dos desigrejados que diz que não precisa de igreja? É essa igreja. É o povo que diz, não, eu congrego lá em casa pela internet. Sabe, esse povo que desvinculou. Eu conversei com uma irmã ontem, eu disse, irmã, volta para o Senhor. Ela disse assim, estou voltando. Eu disse, não, eu falei para você voltar agora. Eu falei para você não perder tempo. Irmã, você ainda está desarrumada. As bodas vão acontecer a qualquer momento e você ainda nem se arrumou para elas. Como que você é noiva e não se adornou para o noivo? Como que você quer entrar nas bodas com outras vestes? A Bíblia fala que quando ele entrou para aquelas bodas e viu que havia lá uma pessoa sem as vestes nupciais, ele mandou os seus soldados prenderem, amarrarem e lançarem fora. Mas antes ele perguntou àquele homem, quem te deixou entrar aqui sem as vestes nupciais? Há muitas pessoas que estão pensando que vão entrar no reino sem as vestes nupciais. E são negligentes no trato da fé, no trato do amor, no trato da sã doutrina, no trato da comunhão, da interação com a obra de Deus, com o chamado. E para essa noiva, para essa última igreja, para esse último estado da igreja, para esse último tempo da igreja, ele diz, nem sabes que tu és infeliz. Sabe o que é uma pessoa infeliz? Você sabe? Infeliz é aquela pessoa que nunca está consolada com o que tem. Infeliz é aquela pessoa que precisa mudar e mudar e mudar para ter felicidade. Ela não se conforma com o que tem. Então, ela hoje, ela tem um carrinho de mão. Amanhã ela compra uma bicicleta, está feliz por um tempo, mas a bicicleta já não presta mais para ela, ela quer comprar uma moto, e ela compra a moto, mas a moto já não dá mais para ela, ela quer um carro, mas ela compra um carro, mas de repente o carro passou, ela já não quer mais aquele carro, ela quer um carro maior, e aí ela compra um carro maior, ela compra uma casa maior, ela compra todas as coisas que o dinheiro pode comprar, mas ela ainda não está feliz, porque ela sente que ela precisa de algo mais. Essa igreja de hoje, ela diz, eu sou rica, sou abastada, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de ninguém, mas ela é infeliz, porque ela está sempre buscando as riquezas dessa terra, ela está sempre buscando crescer e crescer e crescer nessa terra, ela está trabalhando 24 horas nessa terra, para as coisas dessa terra, e um dia a palavra que ela vai ter para dizer, sabe o que é? Estou indo embora de casa, porque ela não cuidou das coisas do Senhor, para dizer, eu estou indo para minha casa. Infeliz, nós temos muitos irmãos infelizes, e às vezes não estão conformados com a igreja que tem, muda de igreja, não estão conformados com a outra igreja, e muda para outra igreja, e não querem aquele pastor, e muda de pastor, e muda de tudo, e nada disso vai mudar a vida daquela pessoa, porque ela é infeliz, ela não consegue ser feliz. Segunda coisa, ele diz, miserável, e o miserável não é aquele apenas avarento, o miserável, ele tem 3 estágios, um é aquele que realmente não sabe valorizar o que tem, o que recebeu de Deus. 2, miserável é aquele que não sabe compartilhar o que recebeu com os irmãos. Ama o teu próximo como a si mesmo. 3, o miserável é aquele que jamais, em tempo algum, vai perceber as urgências do reino. Então ele sempre vai postergar o orvalho do campo, e vai dizer, não precisa, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu dízimo, da minha oferta, Deus não precisa de nada disso. Ele diz, pobre, e aqui quando fala pobre, ele fala de uma igreja que está empobrecida espiritualmente. Pastor Arthur falou algo para mim,
que eu fiquei muito feliz. Ele disse que foi visitado lá em Rio Grande do Norte por um povo de uma outra denominação evangélica, um povo muito rico financeiramente, e eles participaram do culto lá na nossa igreja. E ao término do culto chegaram para ele e disseram assim: sabe, nós somos de uma igreja muito rica financeiramente, mas vocês aqui têm uma riqueza que nós não temos lá. Essa palavra, esse espírito que sentimos aqui nesse lugar, o que vocês estão expressando é o evangelho mais puro, é aquilo que a Bíblia manda que se fale, e essa riqueza falta lá na nossa igreja. E vocês não sabem quão são ricos, como vocês têm uma grande riqueza nesse lugar. Vocês não têm a quantidade de gente, nem muito menos a quantidade de dinheiro que temos, mas vocês têm uma quantidade de Deus que nós não temos. E ao mesmo tempo que eu fico alegre por nós, eu fico triste por eles. Fico triste. Cegos. A igreja do século 21, ela está cega. E uma igreja cega é aquela que você tem que puxar para o santuário, que você tem que puxar para o altar. É uma igreja que você tem que advertir o tempo inteiro. É uma igreja que você tem que toda hora, mas todo instante, chamá-la a um compromisso que ela não consegue ver. Ela não consegue se enxergar dentro de um relacionamento com Deus. Ela não consegue se ver dentro de uma comunhão sincera. Ela não consegue se aperceber em outra vida que não aquela que ela leva lá fora. É uma igreja tão cega que pensa que isso aqui é uma religião. Ela não sabe que esse não é outro lugar senão a casa do tesouro, onde ela vai receber os maiores e melhores ensinamentos de Deus. Então, uma igreja tão cega que não sabe o valor da própria alma. E por último ele diz, nu. E por que nu? Porque uma noiva que não se veste é uma noiva desnuda. Queridos, há um rei que ele era muito vaidoso. E um dia ele chegou para um costureiro e disse: olha, eu quero que você me faça as vestes reais mais lindas de todos os reinos da terra. Não importa quanto você vai gastar, eu vou te dar o dinheiro para você investir na minha roupa real. E o costureiro pegou muita riqueza que o rei tinha e gastou consigo mesmo e montou suas fazendas e tudo. E quando chegou o dia da entrega da roupa do rei, ele sabia que aquele rei vinha e ia matá-lo se ele não tivesse a melhor roupa. Então ele pensou consigo mesmo: se eu não apresentar uma roupa para ele, eu vou morrer. E quando o rei bateu na sua porta, ele teve uma ideia: vou pegá-lo pela vaidade. E o rei entrou na casa dele e disse: onde está minha roupa? E ele olhou para o rei e disse: está aqui, o senhor não está vendo? Eu fiz uma roupa para o senhor que somente as pessoas mais inteligentes da terra podem vê-la e perceber como ela é linda. E o rei olhou para aquele lugar vazio e disse: ah, que roupa linda. Porque o rei era tão vaidoso e tão soberbo que ele jamais iria admitir para um simples costureiro que ele não passava de um asno, de um homem vaidoso, orgulhoso, soberbo, presunçoso, jactancioso. Aquele homem era vazio de tudo, mas ele não podia admitir isso. Então era mais fácil ele olhar para o nada e dizer que ali tinha uma roupa real. Então ele se adornou com uma roupa que não existia. E o costureiro disse: o senhor estenda a sua mão. E ele, nu, vestiu uma roupa invisível. E dentro de um vazio existencial, ele vestiu-se de uma roupa não existente. E saiu pelas ruas da cidade. E o povo gritava e olhava para o rei e dizia: peladão, peladão.
E o rei disse aos soldados: matem todos aqueles que disserem que eu estou pelado, porque esses são súditos burros. Eles não conseguem enxergar a beleza da minha roupa. Assim somos muitos de nós, tão vaidosos, tão soberbos, que achamos estarmos vestidos do novo que é Cristo. Mas Cristo não é uma mentira contada por um costureiro. Jesus não é uma mentira que você quer acreditar. A gente acredita em muitas mentiras. Muitas mentiras nós mesmos contamos, nós mesmos inventamos, para que o nosso coração se console com elas. Então nós andamos como uma noiva nua, uma igreja nua, sem estarmos vestidos das vestimentas da pureza e da santidade. Aqui no texto, ele diz, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está dizendo a você, noiva, seja zelosa, se revista de Cristo, vista as vestimentas brancas, seja zelosa, porque Ele está à porta e Ele bate, e se você abrir a porta, Ele entrará em sua casa, e Ele vai ter comunhão com você. Amém? Diga, a noiva tem que estar lindamente vestida para o noivo. E essa noiva, ela convida, ela diz: vem para o seu amado noivo, como diz também, vem para os convidados. Ela diz, vem para todos aqueles que querem conhecer o noivo. As bodas do Cordeiro é um chamamento de Deus, é a visão de Deus para nós. Amém? Para isso nós temos que renunciar a uma vida egocêntrica. Você está disposto? Renunciar a sua vida egocêntrica, onde você, o seu ego, onde o seu eu está lá, mandando em tudo? Para isso, você vai ter que rejeitar o mundo. Você está disposto a rejeitar o mundo? Para isso, você tem que abandonar o pecado. E você está disposto a abandonar o pecado? Para isso, você não pode mais amar esse mundo e nem as coisas que nele há. E por último, você não pode ficar entre dois caminhos. Você vai ter que viver o caminho de Deus, a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma.